Olá, amigos do Grupo Prá e parceiros da Ouro TV. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Cafezinho Jurídico. E antes de começar esse episódio, eu vou pedir para vocês compartilharem, ativarem o sininho, comentarem, curtirem e lembrem-se, podem aí colocar nos comentários algum convidado que vocês acham que deva vir aqui no programa, que vai ser um prazer escutar vocês. Estamos aqui com um convidado ilustre, mas antes de falar quem é, vou apresentar meu parceiro de bancada, o Dr. Charles, para falar algumas coisinhas. É sempre um prazer, né, estar aqui com convidados sensacionais, né? Quero deixar um olá para o povo de casa, para os telespectadores, né? Para os amigos do Grupo Prá, da Ouro TV. Será um programa incrível com mais um convidado muito especial trazendo informações maravilhosas para vocês de casa. Gente, é isso. Agora eu vou falar pra vocês com quem nós estamos aqui. Estou até um pouco nervosa hoje. A gente veio até aqui, ó, de blazer, entendeu? Estamos aqui com o Dr. Carlos André, procurador-geral da Câmara Municipal de Itaguaí. É um prazer ter aqui a presença dele, que tirou um tempinho pra gente. A gente sabe como que o tempo é escasso. Trabalha pouco, né, doutor? Imagina. Trabalha bem pouco. Um prazer. Muito obrigada recebê-lo aqui hoje. Bom, o prazer é todo meu. Só tenho a agradecer não só a vocês, é que eu faço esse agradecimento com muito carinho. Muito obrigado. Quero agradecer a você que está aqui nos assistindo, a toda a produção, a todo o Grupo Prá, a Ouro TV. E espero que a gente bata aqui um papo legal, que o público goste e que a gente faça algo descontraído. Então, muito obrigado mesmo. Acho que agradecemos. Vamos lá com as primeiras perguntas, né? Primeiro, eu gosto de saber da vida do convidado, né? Como que foi a sua chegada para hoje ser procurador-geral da Câmara de Itaguaí? Vamos lá. É bacana essa pergunta. A gente tem um degrau. A gente não chega no prédio no 10º andar se não subir no primeiro, no segundo e no terceiro. Com certeza. Então, advogado, aprovado na prova da ordem, fui fazendo, trabalhando e tudo mais, até que em 2020, isso já com quase 10 anos de formado, fui convidado a assumir uma secretaria municipal lá no município de Itaguaí. E assumi nessa secretaria, tive ali o conhecimento político e tudo mais. Em novembro de 23, de forma muito resumida, em novembro de 23, houve uma mudança na Casa Legislativa, no qual o presidente à época, sabendo que eu era advogado, confiando no meu trabalho, ele conversa: Carlos, preciso muito de um procurador da minha confiança, então gostaria de te fazer um convite para que você compusesse a nossa Procuradoria Jurídica e me auxiliasse aqui nos trabalhos. Nunca tinha trabalhado no Legislativo, embora ali o Executivo tenha algumas similitudes, mas não é a mesma coisa. Não. E aí eu falei, desafio bom, acho que é bacana a gente topar, converso com a minha equipe fica super animada, eu acho que a gente deve ir, a gente vai com medo, porque eu não sabia o que encontrar. É um desafio, né? Desafio. Desafio bom. Bom, hoje eu estou muito feliz de ir lá, mas foi basicamente, de uma forma muito resumida, assim, que eu chego à Procuradoria-Geral e estou desde novembro de 23, aí um pouquinho mais de um ano, e teve agora a mudança da gestão e a gente continua, a equipe continua, então sou grato aí, obrigado, agora o atual prefeito, pelo convite à época, e obrigado, meu presidente, por ter me mantido. Muito bacana. Doutor Carlos, qual é o principal papel da Procuradoria na Câmara? Vamos lá. Para as pessoas de casa entenderem. Sim. É importante, né? Imagina uma empresa, aquela empresa que presta o serviço da sua luz, presta o serviço da sua água. Ela tem um corpo jurídico que defende os interesses dela. Então, se eventualmente aquele consumidor parar de pagar as contas, ficar com uma dívida muito grande, vai acionar o departamento jurídico para aquele departamento jurídico defender os interesses da empresa. No órgão público é quase a mesma coisa. Então, a gente tem a Procuradoria, a gente tem a Câmara Legislativa, que tem um funcionamento com vários setores. Tem o setor de compras, tem o setor de licitação e tem o setor jurídico. Então, a Procuradoria Jurídica nada mais é, de uma forma muito leiga de se falar, do que o setor jurídico, né? Aquele setor que tem a representação judicial de todos os processos, tanto administrativos quanto judiciais, em defesa do órgão legislativo. A demanda não é pouca, né? A gente vai falar sobre a demanda. pouca. Mas é uma demanda gostosa. A gente falou um pouquinho sobre legislativo e executivo. Qual a principal diferença entre... Sim.
A gente tem, basicamente, a separação dos poderes, que é um princípio constitucional muito importante e que divide, né, o executivo, o legislativo e o judiciário. Vou começar pelo judiciário, que não é... O judiciário é aquele que aplica a lei, que julga as demandas, e é um poder muito importante que vai ali dirimir praticamente todas as demandas, todas as lides, os conflitos que a sociedade tem que levam até ele para ser decidido. Então, sobra para a gente o executivo e o legislativo. O executivo, como o nome é aquele que executa o que a lei determina. Então, ele está ali justamente para fazer a política pública, para estar ali dentro das diversas pastas que tem uma prefeitura, que tem um estado, que tem a União. Então, você tem cultura, educação, saúde, esportes, lazer e etc, etc, etc. Então, o executivo é isso. O legislativo, ele tem basicamente duas funções que são muito importantes, que é de legislar, ou seja, o nome já diz, né, legislativo, então precisa criar as leis para tentar trazer para o povo uma forma de contenção, trazer direitos, contenção de direitos e tudo mais, e tem uma segunda função que é muito importante, que é a fiscalização. Então, a gente vê que a Constituição, muito inteligente, atribuiu a cada poder, a cada ente, né, a cada poder, a possibilidade de gerir uma função. Então, um executa, um legisla e fiscaliza e outro aplica. Então, isso é muito bacana, porque a gente vive harmonicamente entre todos eles. Tá vendo? Pouca coisa, né? Pouca coisa. Já dá até... Que a gente cansa. Já tô até suando aqui. A gente cansa de tanto falar. Então, qual é o seu maior desafio lá? Como procurador? Como qualquer advogado público, é prestar o melhor serviço. A gente busca sempre trazer para a população o melhor dos serviços possíveis. A gente verificar junto com os agentes políticos, que no meu caso são os vereadores, o que eles podem impulsionar, o que eles podem trazer como o melhor benefício da população. Então, vou dar um exemplo assim, participar de uma reunião que pode trazer um grande investimento para a cidade, que eventualmente precisa ali de um projeto de lei para regular determinada situação, matéria. Então, a gente está ali para tentar auxiliar mesmo. A lei determina isso, os princípios constitucionais que regem a matéria defendem isso e etc. e tal. Então, nosso maior desafio é que a gente consiga, através da nossa técnica, chegar à população com o melhor serviço prestado, seja numa lei que seja bacana, sim, seja na fiscalização do poder, para ver se aquela lei que já existe está sendo devidamente cumprida. Então, acho que de quase todo servidor público é prestar esse serviço de muita qualidade. E o tempo, né, é um fator, né? Devido à demanda, né? O tempo é um fator. Assim, eu gosto muito de brincar da teoria relativa do tempo. O tempo para um é um e para outro é outro. É isso. Mas para a gente não tem isso, não. A gente está à missão mesmo do nosso município. É um município que eu não sou cria de Itaguaí, isso daí é uma pena até, porque eu me identifico muito com a cidade. Ganhei um título de cidadão itaguaense, então posso falar que eu sou itaguaense, sim. Sim, agora né? pode. Sou. Mas o tempo é complicado, porque falta muito tempo para atingir o município, para atingir cada casa daquela pessoa que nos assiste, cada casa daquele munícipe que precisa de um serviço. Realmente falta muito tempo, mas a gente está empenhado para tentar fazer isso com a maior efetividade possível. Inclusive, agora uma dúvida, né? Você pode citar algum exemplo de alguma atuação da Procuradoria que evitou algum problema, assim, master dentro da Câmara? Isso é corriqueiro. Todo dia. Corriqueiro. Eu acho que toda a preocupação do gestor público é fazer tudo dentro da estrita legalidade. Quando você tem verbas que você aplica e tudo mais, então... essa é a maior preocupação. Então, pelos 2 presidentes que eu já passei, e eles são pessoas que trabalham muito, são vereadores de ouvir o povo, de atender o povo, e recebem muitas demandas. Então, eu chego e falo assim, Carlos, isso é possível? Isso não é possível? As nossas atribuições dentro do nosso poder legislativo, a gente consegue fazer? Então, a gente analisa as situações e fala, olha... meu presidente, olha, vereador, isso daqui é um caso importante. Agora, um caso que, de repente, a gente pode ter evitado um grande problema, no ano passado, por um requerimento da Câmara Municipal, foi se instaurada uma CPI contra as concessionárias de serviço que estavam
prestando um serviço muito deficiente na cidade. E aí uma comissão parlamentar de inquérito é um instrumento muito importante. E aí eu acredito que, como agente da Procuradoria que servia os vereadores com auxílio jurídico para que essa comissão fosse importante e tivesse um relatório muito incisivo em identificar falhas nessa prestação de serviço, então eu acho que foi um trabalho muito bacana que a gente prestou para a população, e a Procuradoria, aí, como um todo, a gente se orgulha muito de poder ter ajudado os vereadores nessa missão para que o nosso povo tivesse esses direitos reconhecidos. Então, isso acho que talvez esqueça. A importância de ter um corpo técnico bem qualificado, né? Exato. Para apresentar um melhor resultado possível, né? Essa é a melhor. Dentro do esperado, né? Isso é verdade. Esse é o maior desafio. É o nosso desafio. A gente ter pessoas qualificadas, pessoas com vontade de trabalhar e que tenha empatia com o próximo, Sim, né? Exatamente. Porque os doutores bem sabem, assim, a função, às vezes, que o advogado propriamente dito é o quê? Sentar no gabinete de frente no ar-condicionado, de frente para o computador e peticionar. Eu acho que não, você tem que entender o que o povo está sentindo. Pô, a pessoa paga uma conta cara de água ou de luz e não tem aquela prestação de serviço. Então, assim, vamos nos colocar no lugar dele. O que a gente pode ajudar? É claro que minha função é jurídica, eu estou ali como órgão de auxílio à presidência, um auxílio aos vereadores, mas eu posso chegar para ele e falar assim, olha, vereador, a lei determina assim, a gente tem um Código de Defesa do Consumidor que estipula isso, isso e isso, e eu acho que aqui está tendo uma ilegalidade. E o senhor, né, a excelência como representante do povo, porque ele está ali porque ele foi eleito pelo povo, né? Exatamente. É um representante direto de uma escolha popular, então ele defende esse interesse. Então é muito bacana, quando você coloca empatia e tira o paletó, a gravata e vai para botar mesmo no sangue, eu acho que é bacana demais. Tem que gostar de gente. Inclusive, tem que gostar de gente. Se todas as prefeituras tivessem, né, na verdade, se todas as câmaras tivessem um corpo jurídico que pensa nisso, né, seria muito melhor. Inclusive, fica a dica, né, para as outras câmaras, né, começarem a pensar desse jeito, porque realmente o povo agradece, né? Tem muita gente boa, tem muita gente. Não dá assim. É algo que as pessoas pensam que o servidor público, né, e ainda mais eu vou pegar o servidor público político, é aquele cara que entrou para roubar e tudo mais. Não é assim, a realidade é muito diferente, a gente passa por muitos desafios. Ninguém vê o trabalho por trás. Ninguém vê o trabalho por trás. E é muito trabalho. Eu brinco com a minha equipe, eles falam assim, surgiu a oportunidade de Itaguaí, vamos, Itaguaí tá perto de Angra, a gente, vai pegar um sol gostoso, a gente vai pra... Gente, até hoje eu tô esperando a meu passeio de Angra. Isso não aconteceu. A lancha em Angra não correu ainda. Não sei nem se existe, só aquela... Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi. Só ouço falar, é quase isso. Você vê, e as pessoas não veem isso, né? Elas só veem realmente ali, nossa, é o glamour do cargo. Exato. E tudo mais. Elas não têm noção do trabalho que é você estar ali na sua posição. Fora que, assim, a pessoa que está na sua posição ali, que é uma posição vista, né? É muito difícil. É verdade. Porque aquilo, ninguém critica o que não vê. É isso. As pessoas querem criticar e querem falar crítica positiva ou construtiva, né? O que elas estão vendo, né? Então, assim, é um cargo que é de grande importância, inclusive o que você falou, a questão da empatia, isso é muito difícil nos dias de hoje para qualquer pessoa, ainda mais uma pessoa que está no seu cargo, né? Então, assim, isso pra gente e pro povo. Não sou de Itaguaí, mas Itaguaí é do lado aqui da gente, né? A gente tá em Campo Grande, eu moro em Sepetiba, Itaguaí é do lado. É o tempo de Sepetiba pra... contigo, né? Assim, é isso aí, Sepetiba pra Itaguaí, Sepetiba pra Campo Grande ao mesmo tempo. Então, assim, eu como povo agradeço, inclusive, seu trabalho brilhante, prestação de serviço para o povo. Obrigado. Essa é a função realmente de um servidor público, né? Servir o público. Acho que vem disso, né? Para todas as áreas, seja procurador, juízes, né? Promotores, todos eles ali estão servindo o povo. Então, assim, infelizmente, a nossa cultura, né? Eu acho que interfere muito nisso, né? Porque a cultura brasileira, assim, tem aquela ideia do estrelismo, né? Vamos dizer assim, não, agora eu tô numa posição tal, agora... Não, você tá ali para servir, você não passou no concurso, né, para enriquecer. Você passa no concurso porque se você tinha essa intenção de passar no concurso, era justamente para ter uma estabilidade, ok, que todo mundo busca isso, certo? Mas prestar um serviço de qualidade para quem tá na ponta. No meu caso, ainda tem uma peculiaridade, Jales. Assim, eu não sou concursado. Meu procurador-geral, ele lá na Câmara, a gente tem o atributo de ser um cargo comissionado. Então, é um cargo que assim eu defendo, eu acho que tem que ser em todos os lugares, da confiança do presidente para que seja um advogado. Assim, advogado, médico é aquele profissional liberal que tem que ser da confiança de quem está ali na gestão. Mas eu entendo e concordo com você, assim,
praticamente, hoje na minha equipe eu tenho um servidor efetivo e é a pessoa que mais se dedica. Não vou dizer que a mais se dedica, porque senão os outros vão ficar com ciúmes e todos se dedicam de forma tão igual. Mas, assim, ele se dedica tão quanto os comissionados. Então, assim, o que a gente vê é essa mentalidade. Quando eu acho que eu converso com a minha equipe e falo, olha, a gente tem que ter empatia, imagina se há com você e tudo mais. Hoje eu tenho uma Câmara Municipal com 11 vereadores. Então, são 11 vozes do povo falando de tudo. E de tudo a todo tempo. Então, assim, a gente tem que ouvir as 11. Pode ser, tem coisas que eu não gosto de relativizar demandas, porque, de repente, para aquela pessoa que falou aquilo para o vereador e quer uma resposta, para ele é muito importante. Sim. Então, já é isso, é colocar empatia. Você vê e o que o seu trabalho, o que o seu jurídico, o que você estudou, o teu tecnismo pode ajudar essa pessoa. Então, acho que isso é o nosso ponto fundamental. Infelizmente, não é para todo mundo, mas tem muita gente boa no serviço público. Muito. Mas tem muita gente. E, assim, essa ideia do que o servidor público não quer trabalhar, que é preguiçoso, não é. A nossa Câmara abre todo dia às 9 horas, em tese fecha às 17. Eu sou um cara que eu sou fanático por trabalho. Era assim quando eu fui secretário no município, sou assim enquanto sou procurador e serei se daqui a algum tempo for outra coisa, porque é um modo de trabalho. E minha equipe fecha muito comigo. Então, se eu chegar para eles e falar assim, gente, aconteceu um grande problema, vamos resolver agora. Pode ser sábado, domingo, feriado, dia, madrugada, não tem, eles compram mesmo o barulho. E eu acho que é por isso que a nossa procuradoria vem sendo reconhecida pelos vereadores e também por toda a população da nossa cidade. O reconhecimento vem de um bom trabalho, né? É isso. Se tem um bom trabalho, vai ter reconhecimento. E é isso também, porque as pessoas têm muito costume de criticar, né? Criticar negativamente, né? Que positivamente é ótimo, né? Você cresce e tudo mais. Mas e quando fazem alguma coisa boa? Você tá lá também pra falar, poxa, muito obrigada, isso daqui é uma coisa que era pra ter feito e fez... A gente nem precisou pedir, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que a população também tem que se conscientizar quanto a isso, né? Sim. Não só joga pedra, né? Sim. Quando fizer alguma coisa boa, as pessoas estarem ali também para comentar sobre isso. Verdade. Porque a notícia ruim corre rápida, né? É a notoriedade da notícia ruim, né? Exato. Ela propaga muito mais rápido. Né? Mas, assim, incrivelmente, a gente tem uma boa aceitabilidade da população, sabe? É claro, todo mundo vai ter algum... Não tem como... Agradar a todos, assim, e é uma cidade que... pontualmente vai ter esses problemas. E a população está certa mesmo em cobrar. É uma população que paga imposto e todos os vereadores têm essa consciência. E tanto é que eles trabalham muito para demandar ao executivo para que possa melhorar a vida daquelas pessoas. Então isso, eu acho que a reclamação tem que existir, a gente tem que ter essa empatia também e tem que ter o discernimento de ouvir e no máximo prestar, porque a gente está ali justamente para servir. Mas na nossa questão, a gente tem uma aceitabilidade muito positiva, porque a gente está sempre ao lado da população. Então, quando a gente pegou essa CPI e a Câmara enfrentou isso com muita seriedade, produzindo um relatório muito sério que gerou ofício para diversos órgãos, Ministério de Minas e Energia, teve Governo do Estado do Rio de Janeiro, teve muitos órgãos que tinham ali... poderes de intervenção sobre essas empresas, poderes, inclusive, fiscalizatórios, sancionatórios. Então, a gente produziu isso. Então, a população aceitou muito bem. E aí, a gente viu que a gente comunica ao judiciário e hoje o Ministério Público ingressou, já tem um procedimento, acho que tem um inquérito civil já instaurado e que a base é o nosso trabalho. Então, você vê que isso vai trazer para a população algum retorno. Então, essa aceitabilidade é bem bacana. E para vocês que estão trabalhando, isso muito melhor. É o combustível, né? É isso. Agora a gente falando um pouquinho sobre o controle externo, né? Como que funciona esse trabalho da Procuradoria com o Ministério Público, que acabou de falar sobre o Ministério Público, e o Tribunal de Contas? Como é esse trabalho, né? É algo muito amplo, e eu vou tentar resumir assim, de forma bem bacana. Pode falar, que a gente está em casa, pode falar. O Tribunal de Contas, ele tem umas funções muito específicas, que é ali verificar se as licitações estão cumprindo aqueles requisitos certinhos, se está tudo... É um compliance externo, é um controle externo mesmo, de verificar as possibilidades, se a lei está sendo cumprida, se o dinheiro público está sendo gasto de forma ordinária e correta e tudo mais. Só que ele também, aqui no Rio de Janeiro, o TCE, ele acaba que é um tribunal muito educativo, então ele promove muitos cursos. Então a gente vira e mexe, recebe convite para participar e a gente apoia todas essas iniciativas, não só de qualificação, mas também de estar presente, de criar esse network,
Porque trabalhar na iniciativa pública ela é complicada demais. Porque se você ficar com muito medo, você não vai agir. E se você não vai agir, você não vai contratar um médico para atender aquela pessoa que está ali. Com Então, é certeza. claro, a gente não vai fazer loucura. E a Procuradoria está ali para isso, para balizar esses entendimentos. Então, o relacionamento dele é bom, tanto com o TCE, com o Ministério Público da cidade. E cidade pequena tem essa proximidade. Não dá para dizer que são amigos, não são. A gente se respeita institucionalmente. Então, a gente tem esse caráter, os promotores da cidade entendem as demandas, a gente vai convergir em muita coisa e nas questões de divergência a gente vai atuar conforme os interesses da casa. No meu caso, na Casa Legislativa, no procurador do município, referente ao município, e a gente se respeita. Então, são promotores bastante atuantes. Isso em Itaguaí é algo que me chama muita atenção, porque a gente tem promotores de justiça bastante atuantes, mas que tem um relacionamento muito bacana. Pelo menos eu faço falar do meu caso, na minha Sim. procuradoria, a gente tem um relacionamento muito bacana com os promotores da cidade. Eu queria falar também um pouquinho sobre a questão da democracia, né? Como que funciona esse trabalho aí da Procuradoria? Como que, na verdade, vocês ajudam a democracia a acontecer e as pessoas de casa não estão nem... Tá todo mundo em casa dormindo e vocês estão ali trabalhando para isso. Como que funciona um pouquinho essa... por trás das cortinas, né? Esse trabalho. É interessante porque é na Câmara Municipal que você reúne a pluralidade das ideias. Então, você não fala de democracia se você não tem pluralidade de ideias. Eu tenho aquele camarada que acha que a caneca é a melhor forma de beber uma água, mas eu vou ter aquele camarada que acha que a caneca é a péssima e que, na verdade, ele tem que beber direto da garrafa. E eu tenho que respeitar essa ideia dele, assim como ele também tem que respeitar a minha. Sim. Então, o melhor lugar dos embates, e eu não quero usar nível pejorativo, mas dos embates de ideia, de exploração dessas ideias, dessa pluralidade e para a construção de um ambiente democrático é uma Câmara Municipal, é uma Assembleia Legislativa, é o Congresso Nacional. Então, é o Poder Legislativo que melhor representa a ideia de democracia. Tanto é que você tem ali numa Câmara Municipal diversos vereadores eleitos por diversos partidos. Tem ali o partido da direita, tem o partido da esquerda, tem aquele partido que se chama de centrão e tudo mais. E todo mundo tem que chegar a um consenso. E qual é o consenso? Tentar buscar o melhor para a população. No âmbito da Procuradoria, a gente tenta demonstrar para os vereadores o que a Constituição assim determina. Sim. Então, a gente trabalha muito com princípio. Então, na produção legislativa, nas audiências públicas, nas comissões que a Casa tem, são 20, 22 comissões, agora de cabeça não, mas são comissões muito plurais que defendem diversas, Comissão de Defesa da Mulher, Comissão de Defesa do Meio Ambiente, Comissão do Consumidor, Cultura, Educação, Saúde, Segurança. Comissão da Saúde e Segurança são muito ativas no município. Então, a gente demonstra, o norte que a lei dá é esse. E aí os vereadores fazem suas atividades parlamentares e aí a gente indica. Então, assim, para quando a gente fala de democracia de uma forma rápida, talvez essa seja a nossa maior participação. Não, mas foi perfeita a colocação. Muito Nada a bom. acrescentar, né? Nada a acrescentar mesmo. Perfeito. Falando um pouquinho agora sobre a modernização, né, tecnologia. Como a Câmara de Itaguaí garante isso para a população? Essa questão da legalidade, da transparência, como que a Câmara está atuando nesse assunto? Assim, é importante a gente dizer que a lei é o nosso condutor. Então, quando a gente fala de transparência, de legalidade, a gente tem uma lei, basicamente que é a Lei de Responsabilidade, e ela traz diversas situações. Em uma das Lei de improbidade também traz diversos requisitos. Então, a gente tem ali na Constituição o artigo 37, que traz os princípios da administração pública, e com base nesse princípio, a gente tem legislações que a gente tem que seguir e está sempre. Então, existe hoje o portal da transparência, que a gente é obrigado a cumprir. Então, todas essas questões a Câmara, né, e aí eu acredito que todos os entes do Estado, do Brasil, cumprem, porque se não cumprir, é processo. Porque aí os órgãos de controle externo eles estão obrigados a entrar porque está havendo um descumprimento legal de lei. Então, assim, óbvio, isso é legal de lei, mas está havendo esse descumprimento.
Mas, assim, o que é importante dizer é que eu vejo, assim, é uma peculiaridade que os órgãos, os entes, eles costumam, de fato, a investir em portal de transparência, a um site com maior informações possíveis, para que a população, lá no conforto da sua casa, ou talvez no seu celular, consiga acessar e falar assim, eu quero saber quanto o Carlos ganha. E é direito da pessoa, eu sou servidor. Não diretamente, mas é ele que paga o meu salário. Então, assim, ele pode entrar lá no portal da transparência, vai colocar o meu nome e vai ver quanto eu ganho. Vai ver se eu fui todo dia ou se eu não fui. Então, isso é importante. Então, eu acho que a gente tem que incentivar isso sempre, com muito rigor, porque, de fato, somos servidores públicos, temos que servir a população, então essas informações têm que ser públicas e transparentes. E eu vejo hoje, pelo menos na nossa Câmara Municipal, esses requisitos são cumpridos, mas eu imagino que quase a totalidade no Brasil hoje tem. E aqueles que não têm, infelizmente, vão sofrer com o que a lei determina. Infelizmente, não dá para mudar muito essas questões. Ainda falando um pouquinho, pode falar. A participação da população está até um pouco maior, né? Eu acho, politicamente falando, acho que Sem melhorou dúvida. bastante do que acho que uma década atrás. Eu acho que hoje Com certeza. a população participa muito mais. Hoje a gente tem a obrigatoriedade, por exemplo, de discutir balancete com audiências públicas. Se a gente tem um projeto de lei que envolva alguma questão mais sensível, a gente tem a iniciativa popular ali com audiência pública, com os órgãos da organização civil, em geral, OAB, às vezes, dependendo da matéria, os conselhos de classe que sejam compatíveis ali com a determinada matéria. O município, por exemplo, passou há um tempo, questão de alguns meses, teve uma reforma numa legislação ambiental que dos órgãos que, eu vou colocar muito entre aspas, que ajudou, que verificou esse processo legislativo foi o INEA. Então, assim, um órgão muito sério do Estado do Rio de Janeiro, que tem tradição no reconhecimento da garantia ambiental, teve ali presente. O presidente do INEA foi a uma sessão da Câmara, participou de audiências públicas nesse sentido. Então, assim, isso é muito interessante. Então, é bom quando você tem aquela pessoa da população. E hoje a gente funciona até com modelo híbrido. Então, se o camarada, infelizmente, não conseguir porque está trabalhando ou não consegue se dispor porque é longe, ele consegue participar de forma virtual, fica armazenado para futuramente a pessoa verificar. Então, isso, a cada ano, a tecnologia, aí depois da pandemia, que foi um mal horrível para a sociedade, mas trouxe alguns benefícios. Então, hoje, a gente ter esse modelo híbrido funciona bastante, até para uma fiscalização popular, que é o ideal. Assim. Comodidade para a população também, né? Também. A gente está falando que 15 anos atrás, a gente não tinha celulares hoje com os aplicativos que tem 20 anos, 30 anos, muito menos. Exatamente. Então, o camarada precisava ir, tinha que ficar vendo o aviso de aqueles editais que eram fixados na porta, né? Hoje não, hoje ele entra no site ali da Câmara, ele sabe a licitação que vai ter, qual a compra que eu vou fazer, ele sabe quem é o servidor que está lá, quanto o servidor ganha. Então isso é um avanço assim com muitas dimensões. Ainda falando um pouquinho sobre essa questão da modernização. Um desafio, ou os desafios, maiores desafios que a Câmara de Itaguaí encontra com regimentos internos antigos e leis antigas. Isso daí é Brasil. Assim. Hoje a gente sofre com isso todo dia. Isso é Brasil. Se a gente for pegar as nossas leis federais, as leis ordinárias, a gente está, sei lá, não sei, confesso para vocês que eu não sei, mas sei lá, 17 mil, lei 17 mil, não sei o quê. É claro que 17 mil leis hoje não estão em vigência no país. Assim como nos nossos municípios. Não. Então, Itaguaí não foge dessa questão. É claro que tem muita lei e é um desafio muito grande, porque aí falta gente para que a gente analise isso tudo, mas tem esse desafio, o regimento interno da casa, da nossa casa em específico. É um regimento antigo que tem algumas coisas que precisam mudar. A gente vem fazendo estudos para isso e apresentar para a mesa diretora da casa a possibilidade dessa mudança, dessa alteração, ou melhor, da adequação à Constituição. Porque, por exemplo, eu falo, e o meu antigo presidente, hoje prefeito interino da cidade, a gente discutia muito isso. O nosso regimento interno tem uma possibilidade de sessão secreta.
Então, assim, como que depois da Constituição de 88 você teria uma sessão secreta, se é justamente a base da democracia, a vontade popular ali, a fiscalização popular, a publicidade dos atos, a transparência. Então, existe isso no regimento. É claro, a gente aplica? Óbvio que não, mas está lá escrito. Então, assim, aí a gente usa de inúmeras técnicas de hermenêutica para explicando assim, uma técnica de interpretação para afastar aquilo e dizer não cabe mais essa figura jurídica no nosso ordenamento. Mas é um desafio. Esse é um desafio concreto, não é só de Itaguaí. Acho que Brasil mesmo, felizmente o Brasil se tornou um país muito positivista. A gente precisa positivar direitos. Então, eu tenho um direito básico à saúde, de ser atendido no hospital. Aí vem uma lei e o cara fala, o cidadão que chegar na fila do hospital terá direito a atendimento digno. Eu não precisava ter uma nova lei dizendo que eu já disse. Então, a gente tem isso. Então, acho que muitas das nossas leis, aí eu não quero falar de Itaguaí, eu não falo... deixar isso muito claro, mas no Brasil, no mundo inteiro, a gente tem isso. E a gente tem um conflito de leis, às vezes, muito grande. Porque você tem uma lei federal, aí você tem uma lei estadual que diz a mesma coisa e várias leis municipais daqueles municípios que dizem as mesmas coisas, quando, na verdade, a federal já bastaria. Então, assim, é um desafio, mas é um desafio que ele é constante. E a gente vai encarando ele, tentando modificar e diminuir essa produção de leis repetitivas, e ter uma produção de leis mais de qualidade para a população. Perfeito. Ainda falando um pouquinho sobre desafio, né? A questão também da pressão... Minha água. Pode beber água, fica à vontade. Estou falando aqui pra caramba. A questão da pressão política, né? Que eu creio que não deve... Assim, talvez agora, né? Que você falou que é um pessoal unido, né? Você tem um bom convívio com os vereadores e tudo mais. Mas, assim, como lidar com a pressão política, não só em Itaguaí, tá? Assim, qualquer procurador. Como faz para lidar com essa pressão política e mantendo a imparcialidade jurídica? E acrescento para você dar um feedback final ainda, a pressão popular também, com relação às demandas da casa. Por último, pode falar sobre isso. Acho que essa questão, assim, todo mundo pergunta, né? Você tá num churrasco de final de semana, porque a ideia mesmo é assim, o político é o cara ruim, o político é aquele cara que vai chegar para você, vai determinar e você tem que fazer. Não, assim, eu vou falar da minha realidade. Depois eu posso comentar de alguns outros colegas de diversos lugares. Eu acho que cada lugar, a gente está trabalhando com pessoas. Hoje, só no município do Rio são 92, no estado do Rio são 92 municípios. Então a gente tem 92 câmaras municipais que vão ter 92 procuradores gerais. Então, coloca a nível Brasil 5 mil e sei lá quantos. Então, assim, é difícil... mas eu vou falar do meu caso. Eu, graças a Deus, eu tive 2 presidentes. O primeiro... o presidente Haroldo e agora o presidente Fabinho Tassiano, que são presidentes que me deixam com uma liberdade de atuação técnica muito grande. É o inverso. Eles falam assim, doutor, você está aqui para me blindar. Quando eu falo blindar, eu gosto muito de explicar esse termo, porque parece que assim, eu vou fazer uma maracutá e você vai dar um jeito. Não é isso. Eu falo assim, você é o cara que entende o técnico, o jurídico formal, e você não pode deixar... Porque assim, o político, às vezes, ele quer resolver. Eu quero pegar essa água e colocar aqui. Só que, às vezes, eu pegar essa água aqui, vai ter um custo. E se esse custo estiver acima da LRF, ele não pode fazer. Porque senão ele está incorrendo uma conduta em tese de improbidade. E quem está ali para dizer, olha, presidente, a sua vontade é a melhor possível. Acho que o povo ficaria muito agradecido por você fazer essa mudança. Mas, infelizmente, não vai poder. Porque a gente tem uma lei que contém... Estou dando um exemplo muito, muito pueril, mas para se entender. Então, eu tive, de ambos os presidentes, essa carta branca de ter digamos que uma imunidade jurídica. Então, assim, o que eu falo, o meu parecer é super respeitado. Eu nunca tive, altera isso aqui porque eu quero dessa forma. Eu, Carlos, nunca tive esse problema. Minha autonomia técnica sempre foi respeitada pelos meus presidentes. Agora, sim, há lugares que eu já ouvi que isso aconteceu. Eu, Carlos, minha opinião, eu acho isso um absurdo, porque a capacidade técnica é do advogado, é igual ao médico. Se o médico fala, olha, eu tenho que te operar, você tem risco de morrer, não é ele que tem que dizer, não vou operar, e você vai fazer aqui
um outro procedimento e tal, você vai morrer. Eu sou autoridade aqui, eu que estou falando isso. Então, por lei, a gente tem essa garantia legislativa. O Estatuto da OAB determina que a autonomia técnica do advogado ela deve ser respeitada, mas eu nunca precisei, no meu caso, chegar e falar, isso aqui não. Muito pelo contrário. Então, eu não sofro pressão política no meu trabalho. E graças a Deus, espero que essa seja a grande realidade. Mas os colegas que eu já soube que tiveram problemas nesse sentido, tiveram algum tipo de problema e assim fizeram. E pressão popular é no super normal. Assim, é o povo, assim. E tem que ter. Se não tiver, não é interessante. Porque não, as pessoas estão interessadas, né? Quando a gente vê a população muito ali, aquele frenesi, porque elas estão interessadas. Exatamente. E a gente, na verdade, é o que o Charles estava falando, nós estamos em um momento em que as pessoas estão querendo participar. Antigamente falava sobre política e ninguém sabia falar. Hoje em dia todo mundo dá um pitaco aqui, pitaco ali. Tem gente que sabe muito. Nós temos vários amigos que não são da área de direito, não são advogados, não tem nada a ver com direito. São engenheiros, são sargentos. Não tem nada a ver com a área do direito. E sabem bastante, porque leem bastante. Seja em rede social, seja em jornais, até online, né, gente? Porque acho que hoje em dia quase ninguém vê o jornal físico, né? Mesmo assim, ainda tem gente que gosta, tudo bem. Mas, assim, a população está interessada. Sim. E como a população é interessada, eu acho que o município cresce. Sim. Né? O Estado cresce, o Brasil cresce. A gente só tem que ter um grande cuidado com as políticas de desinformação. Sim, porque, fake news. As famosas fake news, que isso é algo que atrapalha muito o trabalho de todo mundo, inclusive de uma implementação de uma política pública. Então, quando a gente cai nessa figura da fake news, da de política de desinformação, é muito complicada. Mas eu acho que a gente está ali justamente para isso, para demonstrar para a população o que é correto, o que não é, e a pressão, eu não vou colocar pressão, mas a iniciativa popular é importante. Então, ainda que ela venha com uma política de desinformação, acho que compete a nós como um todo, explicar que não é assim, essa é a verdade. Porque, infelizmente, a gente não tem aí pessoas compromissadas, e isso dá para ver pelo cenário brasileiro, que realmente tem essas tentar ser o mais bacana possível para falar isso, mas assim, que não tem o compromisso de falar sempre a verdade. De repente, aquilo que vende a notícia, ou aquilo que vende, ou que vai trazer para aquela pessoa uma maior benefício, digamos assim. Queira ou não, é a importância da publicidade, né? Sim. Porque até para fake news, que é uma pessoa coloca uma desinformação e aí você vai conferir. Eu sou aquela que confiro tudo, ele sabe. Porque receita eu vou lá conferir. Falo, será que é isso mesmo? Deixa eu conferir. Então, assim, você entra lá no site, ele me manda alguma coisa, você já viu isso? Tem certeza? Então, assim, a gente confere, e no caso mesmo da Câmara, né? Na prefeitura e tudo mais. Você coloca lá uma informação e aí, poxa, teve uma fake news. Olha, mas aqui, você já viu lá no site oficial? Porque aqui é o nosso canal oficial com a população. Ali é o que está o correto. Não o que tá no Instagram. Exatamente. Que estão espalhando no grupo do WhatsApp, Instagram, Facebook, não é o correto. E acontece muito, sim. E perto das eleições, mais piora. Ainda, né? Como que fica piora. Perguntar isso, não está no script, tá? Como que fica o seu trabalho perto das eleições? É engraçado, assim, porque é demais. Como eu falei para vocês, eu tenho uma Câmara com 11 vereadores, então acabam sendo 11 chefes. Quase que 11 amigos, né? Então, Carlos, por favor, me dá uma ajuda. Sei que isso não é da procuradoria, não, mas você é advogado, pô, você entende. Eu posso beber essa água? Eu assim, irmão, pode, não, porque eu li, eu soube, falaram, tá uma corrente na internet dizendo. Aí eu, calma, não é assim. Então, época de eleição é muito complicado. Mas eu acho que é uma das épocas mais gostosas de trabalhar. Porque você tá ali no pleito, eu acho que é um modelo muito participativo, embora o voto seja obrigatório, e aí é uma discussão que eu não vou entrar, e se deve ser ou se não deve, mas é o modelo mais participativo da democracia possível. Então, aquele que é o mais votado, e é claro, dentro daquelas regras de legenda e tudo mais, é o que vai entrar. Então, assim, é uma disputa gostosa. Trabalhar com eleição é muito bom, mas em compensação é muito doido. Trabalhoso. É trabalhoso. Bom, é trabalhoso. É trabalhoso. A gente lembra do tempo? Então, aí falta mais. Aí fica curtinho. Aí falta mais. 48 horas, quase né? Mas isso. Infelizmente a gente Quase não tem. isso. Ou seja, não dorme, não come, não faz nada, é o dia todo trabalhando. E é engraçado porque cidade pequena, eu vou para academia, aí se acontece qualquer boom político,
É o professor da academia que pergunta, é o recepcionista, é o colega do lado. E é o advogado da Câmara, vamos perguntar ele que ele sabe. E aí é isso, mas é bacana. Não, eu acho que deve ser uma parte bacana mesmo. É bem participativo mesmo. Bem participativo. Me conta, essa fofoca aí, é verdade? Olha, isso que é legal, você sabe das fofocas em primeira mão, né? Na academia. Hoje, olha só, na academia. Aí, Bacana, a gente pode malhar em Itaguaí. O bom que a troca também é a mesma. Quando a população tá falando muito ruim, ó, ih, irmão, aconteceu isso, ó, não sei. Aí a gente já sabe, capta e leva, ó, gente. Se aconteceu alguma coisa, aí de repente é uma fake news, aí a gente tenta correr atrás para esclarecer. Então acaba que é uma troca. Academia é um bom lugar para fofoca, gente. Então, além de ser. Eu tô tentando, dá para ver, mas quem sabe. Mas é um bom lugar para fofocar. É o objetivo. O importante é que tá indo. O importante é não parar. Não parar. O importante é não parar. No isso pain, no gain. É isso aí. É isso aí. Então, assim, agora continuando esse papo leve, né? Que eu acho que é. Eu tô super aqui. Se tiver mais 50 minutos, eu tô falando. Não sei se vocês vão me aguentar, não, mas eu tô falando. Não, a gente aguenta sim. Bom. Ainda nesse papo leve, né? Você pode contar pra gente assim, um exemplo, um desafio que você já teve lá na Procuradoria? Pode ser um desafio engraçado, um desafio triste, um desafio que te deixou comovido, ou uma coisa emblemática que já aconteceu lá. Bom, emblemático. Não sei se é emblemático, mas acho que é uma figura um pouco engraçada. Sou advogado, venho da minha advocacia privada e acabo caindo depois do convite, como eu conversei com vocês. E na advocacia privada você está ali com o seu cliente, então você entra com a ação para ele, eventualmente tem um recurso, você está no tribunal, você então roda muito mais os órgãos, né, as serventias da justiça. Na procuradoria, a gente tem muito processo administrativo, mas nossa base judicial não é grande, mas embora tenha algumas. Teve um determinado caso, e se eu não me engano foi esse ano, ou foi esse ano, finalzinho do ano passado, que eu precisava sustentar aquele caso. Era um caso importante para a gente, caiu numa Câmara de Direito, com 3 desembargadores, a Câmara estava cheia nesse dia, e demorou bastante. Sair de Itaguaí para o centro do Rio, com a Avenida Brasil, que a gente já conhece que é uma avenida instável, demorou muito tempo. E aí eu cheguei no tribunal como cheguei, na hora, né, ali arrumado e tudo mais, e aí fizeram o apregoamento, né, do meu processo, e aí eu fui sustentar. E aí eu tenho esse jeito leve, eu acho que isso é interessante, só que era um ambiente super solene, super formal, de muita formalidade, e eu vou sustentar, então, excelentíssimo presidente, quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os relatores dessa Câmara e tudo mais. Aí eu começo. E sério, gostaria muito de fazer uma ressalva antes da minha fala. Aí eles achando que vinha, sei lá, será que ele vai falar alguma coisa que não gostou da sessão e tal? Sim. E aí eu chego e falo assim, não, vim da advocacia privada, hoje na advocacia pública a gente não tem tanta proximidade, não é algo que eu venho sempre. Às vezes os processos que a gente tem é revisão de aposentadoria, um servidor que briga por uma questão, um direito que ele reconhece ou que a gente não reconhece. Então são coisas pequenas e que são teses de direito. Dificilmente vai ter tese de fato para que eu possa ir sustentar. Mas nesse caso tinha. E aí eu falei assim, então a gente fica um pouco afastado das tribunas e tudo mais, mas eu queria dizer uma coisa para Vossas Excelências. Aí eu tô aqui de frente, né, o desembargador, presidente de frente, ele, pois não, doutor, acho que ele falou, pois não, procurador, eu disse, eu tenho saudade. Aí todo mundo caiu na risada, assim, não é nada muito engraçado, mas naquele momento foi engraçado porque todo mundo achou que eu ia, sei lá... Uma coisa, né? É muito sério. Até porque eles estão acostumados com isso, né? Aí ele falou, tem saudade, todo mundo... Então se sinta acolhido, quer um abraço? Aí eu falei, pô, quase que quero, sabe? Sim, quase que foi lá, quase que eu fui. Então, mas foi engraçado, assim, mas assim, eu acho que, não sei se... emblemático, talvez, mas foi engraçado. Sim. A gente ganhou esse caso. Aí, ó, a Câmara saiu vitoriosa, mas foi engraçado. Acabou que marcou também. Foi engraçado. Pelo menos a saudade valeu de alguma coisa. Eles devem ter adorado. Todo mundo vai lá, é um rito, né?
pinguinzinho, né? Todo mundo ali muito sério, todo mundo muito sério, fala muito bonito. Uhum. E aí chega uma coisa dessa, eu acho que eles devem ter ficado leve. Gente, que bacana hoje, Não, mas chegar foi em casa engraçado, contando. e todo mundo riu que tava ali assistindo e tal. Eu Achei acho que ninguém imaginava que aparecia um doido pra falar que tava com saudade de estar Ah, ali. mas foi legal, mas foi Foi legal. Eu, se interessante, estivesse lá, eu ia ficar rindo também. Eu também ri, cara. Você já falou rindo, né? Eu disse, agora já era. Aí quebrou o clima e quebrou é bom o que é gelo. aquele nervosinho do jogador que vai bater pênalti, né? É. Eu imagino que todo jogador que vai bater um pênalti, ele sente... Vai falar, eu tô tranquilo. Não tá. Não tem como. Não tá. Não tem como. E aí Só um é robô. aquilo. Então, foram aqueles Ainda 10 mais um momento segundinhos ali sério, de... né? Um momento importante, sério. Aí depois ficou à vontade, aí pronto, flui. Aí flui. É. Agora fala pra gente o que poucas pessoas sabem, né? Como que é a rotina de um procurador? Como que essa rotina acorda? Assim... Não Pensa em trabalha lei. sábado, Pensa em não lei, trabalha- pensa em lei, pensa... acho que vai depender muito do órgão que a pessoa trabalha. Lá na nossa Câmara de Itaguaí é bacana, assim. Hoje minha rotina basicamente, eu moro na cidade, então acordo, vou para academia, da academia volto, tomo meu banho, coloco minha roupa e vou para a procuradoria. Lá eu tenho uma equipe excelente e nesse momento eu quero falar muito da minha equipe, porque eu comentei aqui, não agradeci, então eu quero agradecer a todos, não vou citar nomes porque minha equipe são 6 servidores, mas são 6 servidores e são muito bons, então eu quero agradecer a todos pela parceria, então falando aqui para vocês, muito obrigado, porque se o Carlos hoje é o procurador-geral é porque eu tenho essa equipe maravilhosa do meu lado. Mas, além disso tudo, eu chego lá e a gente tem diversas questões. Reunião de comissões, reunião de mesa diretora, reunião com a presidência, reunião com a liderança do governo, reunião com tudo, com a ouvidoria, reunião com os meus procuradores, com os meus assistentes, com os setores. Então, é muito trabalho. É muito trabalho, mas é um trabalho gostoso. Então, a gente aí trabalha ali, vou almoçar, depois do almoço retorno e aí continua. E às vezes sai um pouquinho mais tarde, aí conversa, aí vem um vereador lá na sala, aí conta um caso, aí brinca e conta coisa séria, pede ajuda em projeto de lei. Então, a gente vai tocando. Então, é uma rotina pesada, mas é uma rotina gratificante. Eu não reclamo, eu gosto e hoje eu sou muito satisfeito onde eu estou. Tanto se eu não estivesse gostando, se eu não estivesse legal, eu tinha pedido para sair. Eu tenho essa liberdade de pedir para sair. Então, se eu estou ali é porque realmente eu gosto. Eu tenho uma equipe que me deixa com uma confortabilidade muito maior para fazer o meu trabalho. Favorece, né? Favorece Inclusive, muito. gosta tanto que acabou morando na cidade, porque você não morava na cidade, Exatamente, né? eu não morava. Acabou morando lá por causa da comodidade e fica Sim, perto mesmo. e fica perto. E também ser um morador, né? A partir daí... Com esses problemas reais da cidade. Exatamente, conheço e posso ser um canal de levar isso para quem pode resolver, né? Então, agora eu gostaria, porque a gente fala para todo mundo aqui, né? Que o nosso programa é para a população, para toda a população. Mas agora falando um pouquinho para jovem advogado, para pessoas que estão cursando direito, ou também que não cursam, mas assim, têm desejo, estão vendo aqui hoje o podcast, e ficaram com desejo de ser procurador. Qual conselho você daria para essa pessoa que está com esse desejo de ser procurador-geral, procurador do município, da Câmara? Qual o conselho que você daria? Acho que o conselho é aquele conselho de ser advogado, assim, vista a camisa. Advogado é aquele que tem a relação confiança com o seu cliente. E aí, o meu cliente hoje é uma Câmara Municipal. Mal falando, eu sirvo para uma Câmara Municipal. Então, assim, vista a camisa, independente de quem é seu cliente. Se você quer trabalhar na área de família, vista a camisa da área familiarista. Entenda a técnica, seja empático com as pessoas e tudo mais. Então, esse é o primeiro conselho. Assim, é uma área muito boa de trabalho, principalmente naquelas procuradorias que têm concurso público. Tem toda a estabilidade de um concurso público, são concursos que normalmente pagam bem, então você tem uma remuneração muito bacana para o seu cargo, mas assim, você também tem que estudar muito, porque como eu falei, hoje a gente mexe com a vida de pessoas. Então, se você não tiver com a técnica muito apurada, infelizmente você ou vai incorrer em algum erro grave que isso pode te trazer danos para o futuro, ou, infelizmente, acabar ocasionando algo para o seu gestor que não seria o desejado. Mas para aquele advogado que está começando, que quer a carreira, é uma carreira muito brilhante. É uma carreira que eu não me imaginava nela, assim,
vinha da advocacia, acabei virando secretário municipal, ali eu virei político, tive que me afastar da advocacia, porque ali, por obrigação legal, eu era obrigado a me licenciar, e acabei indo para a procuradoria e foi um mundo muito bacana. Então, assim, é algo que o seu trabalho é importante e vai chegar à população de alguma forma. Então, um conselho é isso, estudar bastante, ter a certeza que você vai ser bem remunerado, que é um concurso, que aqueles casos de concurso paga bem, e assim, basicamente isso, sabe? Assim, bota as caras, que é gostoso. Então, tá inspirando as pessoas. Foco, né? Focar, traçar a meta e ir. A gente faz parte da galera que é do jovem advogado, né? Que a gente chama que tem 5 anos de advocacia, jovem advogado. Então, assim, a gente lida com muito jovem advogado, uma galera que tá fazendo concurso, muita gente que a gente conhece, nossos amigos, né? Que são atuantes, são advogados mesmo, advogam, só que fazem concursos. Então, assim, querendo ou não, é uma área nova, né? Do direito público ali. E também não é só uma questão da área nova, né? Tem questão de ser comissionado. Sim. Política, gente, é tudo hoje. A gente estava conversando sobre isso, sobre a Exato. questão de a população está interessada em saber como que funciona a política do país. Então, assim, para as pessoas que estão em casa, gente, vale a pena, né? Trabalhar com política é muito bom. É muito bom, porque você tem essa troca com as pessoas. A troca com o público, acho que vale tudo. Com o público, os próprios vereadores, você entender a funcionalidade, tudo aquilo que você fica em casa, às vezes, reclamando, mas não está saindo. Tem um porquê. Claro, às vezes não está saindo porque é uma má gestão. Sim. É um porquê. Né? Mas às vezes não. Às vezes você tem algumas dificuldades legais aí que não vai conseguir e que você está tentando fazer. E muitas vezes você consegue, porque você ajusta os procedimentos e faz, e aquilo vai ter um resultado para a população. Então você vê aí municípios com índices de educação em crescência, porque ali é um gestor público, há alguém trabalhando para crescer a educação, para crescer a melhoria na saúde. É claro, problema vai ter sempre. Você trabalha com uma universalidade. É assim, é o que eu brinco assim, na sua casa você tem problema? Tem. Então, se você na sua casa com algo restrito não consegue gerir 100%, no órgão público também vai ter problema. Vai abrir um buraco na rua, não tem jeito. Passa diversos carros, passa caminhão, vai abrir. Então a gente está ali para isso, para tentar fazer. Vai cair árvore, vai ter problema. O problema, infelizmente, vai ter. A gente trabalha com um universo de situações. Então, assim, eu falo, mas não tinha que ter. No mundo ideal, de fato, no mundo utópico não tem. Agora, eu brinco isso. Na sua casa, você tem problema? Às vezes não é nem problema físico, pessoal, não. A tua torneira não estoura? Não, se é ali um mau uso, porque você apertou muito. É a mesma coisa no serviço público. Domingo de noite que não tem nada aberto. E você vai ficar com o cano estourado até outro dia. Aí vai ter que ir lá desligar o registro, aí não consegue tomar banho. O chuveiro não queima, né? Assim, dentro. O chuveiro não queima. Imagina o município. Assim, eu vou tomar, tomei banho frio. Tomou, assim, na minha casa, que é algo que sou eu, e de repente a minha família, algo muito restrito. No município acontece da mesma coisa. E a gente está ali justamente para isso. Eu não tanto, né? Porque eu não sou ali o agente político e tudo mais. Eu sou, como eu falei, eu sou um órgão de representação, mas acaba que a gente me coloca... Assistência, tá ali o tempo todo. Tá nos bastidores, né? E na verdade, assim, as pessoas que estão nos bastidores importam muito, né? A gente sempre fala isso aqui. Porque, querendo ou não, vocês fazem a máquina girar, entendeu? A galera, o vereador tá ali na frente, né? O prefeito, mas vocês estão ali, olha, essa lei aqui não dá, isso aqui é inconstitucional. As pessoas não veem isso, mas é um trabalho importantíssimo. É igual você falou, na academia vem, às vezes escuta uma coisa, gente, tá acontecendo isso, vamos tentar dar uma melhorada. Então, assim, é um trabalho muito importante, de fato. Não, e é um trabalho tão importante, por exemplo, principalmente essa parte da assessoria para os vereadores, né? Por conta, por exemplo, se sai uma lei que é onde não teve uma fiscalização, não teve uma orientação, o que vai acontecer? Essa lei pode entrar em vigor, prejudicar várias pessoas, até mesmo o município, vir sofrer vários processos, aí onde vai entrar em discussão, para no STF, aí declara a inconstitucionalidade daquela lei, porque não teve uma assessoria decente, ou, não teve uma assessoria... vou pegar um exemplo absurdo. Vem, graças a Deus, na nossa Câmara não tem isso, mas vem alguém que fala assim, quero declarar o nazismo patrimônio imaterial da cidade. Pelo amor de Deus, não! Não! Não, sabe? Assim, então, meu amigo, a gente não consegue fazer isso, tá? A gente não então, pode. Então, assim, imagina a repercussão negativa que isso vai dar na cidade.
Então, assim, é importante, sabe? É muito importante. É claro, graças a Deus na minha câmera eu não tive esse problema, mas já a gente vê no noticiário que volta e meia Tem algum algumas coisas probleminha. assim, algumas bem- coisas doidas acontecem. Né? Dudu, deixa eu fazer uma pergunta também que não tá na nossa pauta, tá? É uma curiosidade. Eu vi que o doutor é escritor também. Tem livros. Fala um pouquinho sobre os seus livros. Indique Tá. para as pessoas, pra gente aqui também. Bom, maravilha. Eu sou mestre em Direito, então, quando se a gente faz um mestrado, quando a gente é ligado à academia, a gente acaba que tem que ter uma produção um pouco mais elaborada. E aí eu consegui escrever 2 livros em coautoria com outros colegas. São livros mais voltados para a minha advocacia particular, porque na advocacia particular eu sou advogado criminalista. Então, escrevo bastante sobre isso. Tenho uma produção acadêmica interessante, referente principalmente ao encarceramento em massa de forma totalmente arbitrária. Então, eu escrevi alguns artigos que publiquei com alguns colegas. Tem um livro muito bacana, que eles são casos criminais voltados para a prática. Então, cada colega, a gente fez um grupo de 10, se eu não me engano, 10, 12 advogados, e que nós escrevemos um caso emblemático que marcou a nossa carreira e como a gente atuou defensivamente para acabar com aquela injustiça. No meu caso eu vou contar aqui, nada a ver com o que a gente está falando, mas eu acho que é interessantíssimo. Era um caso de um menino recém-maior de idade, né, completou seus 18 anos, morador de uma comunidade no Rio de Janeiro. O nosso escritório pegou esse processo pro bono. E ele, morador de uma comunidade, estava andando na rua depois de um tiroteio, várias cápsulas deflagradas no chão. Então ele foi recolhendo, pegou 1, 2, todas de fuzil. Uma não tinha sido deflagrada. Então ele pegou aquilo e botou numa caixinha no armário da casa dele. Infelizmente, numa operação policial, no outro dia, a casa dele foi arrombada e tinha uma denúncia que podia ser um ponto de tráfico de drogas. Não localizaram droga nenhuma na casa dele, mas quando foram no armário dele, tinha essa munição numa caixinha. E assim, não tinha arma perto, nada. E ele foi preso por porte ilegal de munição. E era algo que, na nossa concepção, não tinha crime, pela ausência de lesividade e tudo mais. E aí ele foi preso, a gente impetra um habeas corpus no tribunal, esse habeas corpus liminarmente é negado, e a gente começa a entrar numa série de questões jurídicas para demonstrar que ele não tinha ali o dolo, ele não... um menino naquela realidade e tudo mais. Então, o meu artigo nesse livro foi basicamente como eu defendi ele. É muito bacana, agora o nome, Estudos Criminais, é muito bacana. E aí cada colega escreveu um. Tem colegas que escreveram sobre violência doméstica, teve colegas que escreveram sobre diversos delitos, crimes patrimoniais, crimes de colarinho branco, que se chama. Então, esse é importante. E um outro livro que eu escrevi, que foi, na verdade, o meu primeiro, se chama Democracia em Crise. Também foi artigos que a gente produzia, como que a nossa democracia poderia estar arruinada diante de diversos acontecimentos. E eu trago aqui nesse artigo e nessa parte do livro que eu acho bacana, como que a partir ali de 2013, como que se imputa aos agentes políticos uma responsabilidade, um rótulo de que todo político seria ladrão. E não, pelo amor de Deus, aqueles pontuais casos que tem do político ali que margeia aquele juramento dele, ele tem que ser responsabilizado, mas eu não posso trazer isso como uma regra. Então, nesse livro, Democracia em Crise, eu escrevo sobre isso e falo assim, não pode ser um rótulo de, sou político igual sou ladrão. E aí vários rótulos que a gente coloca, né? E aí, nessa questão do racismo, sou negro e sou bandido. Não, pelo amor de Deus, não pode. Uma sociedade não aceita mais esse rotulamento. Então, eu escrevi, achei bacana, está bem escrito, quem quiser pode ler. Talvez eu mande para cá para o Júnior e vocês sorteiem um exemplar. Adoro. Aí, de repente, os seguidores aí... muito bacana. Tá vendo um bom de perguntar isso? Que eu estava curiosa, gente. Eu quero saber quais foram os livros, né? Doutor, estamos caminhando para o final, de onde já me sinalizou ali. Foi um prazer recebê-lo aqui essa noite já. Né? Já à noite, né? É verdade. Exatamente.
E assim, espero receber daqui de uma próxima vez, com certeza. O convite já está feito, tá? Para uma parte 2. Quando vocês quiserem. Caso eu tenho bastante, Exatamente, né? assunto não falta. A gente gosta Exatamente. disso. Os nossos convidados, graças a Deus, sempre tem esse assunto que passa da hora aqui. Às vezes, a hora de ir embora, a gente fica, meu Deus do céu, passou demais. Eu tenho que ir, tá na hora. Exatamente. Mas é ótimo, e assim, de verdade, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Passar para o Dr. Charlie para fazer um agradecimento também. Eu só tenho a agradecer, né, a presença do doutor aqui, que contribuiu bastante hoje. Assim, eu acho que o público de casa, com certeza, aprendeu bastante, né, porque vasto conhecimento, dá para ver que trabalha na vida pública já há um bom tempo, né, vem trabalhando e acrescentando e demonstrou ter, assim, empenho, né, realmente na vida pública, assim, que eu acho que é a coisa mais importante que um servidor tem que ter. Isso é muito bacana, ver o brilho nos olhos da pessoa quando fala realmente de trabalhar pelo povo, isso é muito legal. Se o doutor passa. Sim, então só temos a agradecer e fica realmente o convite, né? Assim, Para um próximo, não, olha só, a gente já tem que combinar pra poder aqui. até mesmo falar, né, da profissão dele também, que dessa antes mesmo da vida profissão, pública, isso. né? Como Antes da vida- advogado, como né? advogado, na área privada, né? Atuando na advocacia criminalista, que é uma área, assim, que a gente flerta bastante, né? Não, quando ele falou bolinho, já brilhou aqui. Eu falei, opa. E é pesado, né? É pesado. Gente, assim, eu que agradeço a vocês, assim, pelo convite. Se já quiser deixar marcado, eu volto aqui 2, 3, Júnior, 4. pode colocar né? na agenda. Eu tô super à vontade de me sentir em casa. Essa iniciativa da Ouro TV, do Grupo Praia, é excelente. Natália e Charlie, muito obrigado pela receptividade, pelo carinho de vocês. Tenha certeza, assim, não só o Carlos, e aqui eu vou falar em nome do meu presidente, posso até falar também em nome do prefeito interino, que a nossa cidade hoje tem uma convergência política muito grande, um grupo político convergente no sentido de ajudar a população. Então, assim, Itaguaí está portas abertas. A gente quer mesmo que tenha essa participação, a gente quer levar o nosso trabalho, um trabalho sério, honesto. Então, a gente agradece muito a possibilidade de vocês abrirem esse canal de diálogo e tenham certeza que o que vocês precisarem da gente, a gente está às ordens e muito obrigado novamente. Nossa, nós que agradecemos. É uma honra realmente recebê-lo aqui, né, nessa noite. É à noite também, quando for passar o cafezinho, já vai ser tá à noite. Se você estiver vendo de manhã, saiba que a gente ficou até tarde. Até tarde, exatamente, até tarde. Gente, agradecer, né, todos os telespectadores, todo mundo que compartilha, que curte. Fala de novo, ativa o sininho, curte, coloca alguma pessoa que você queira que venha aqui no nosso programa, porque a gente gosta desse feedback. E, gente, o Cafezinho Jurídico vai ao ar todos os sábados, doutor, às 19 horas. Então, assim, fica ligadinho. Temos também outras programações na Ouro TV, Grupo Pra. Tem o Pra Deus, tem agora o novo Caso de Condomínio, né, Jonathan? Caso de Condomínio. Tem também receitas, que eu esqueci até o nome do quadro, mas porque é muito quadro, gente. Não tem como lembrar de tudo, uma não. boa, né? Então, assim, receitinhas... Olha a academia, olha a academia. Mas então, é o vilão da história. Então, mas eu já vou começar a sugerir o quê? Receita fitness. Porque, né, pra gente que tá tentando aí essa vida fitness, não dá pra ficar comendo lasanha, né, gente? Vamos tentar melhorar. Lasanha uma vez só. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do programa. Muito obrigada. Um beijo pra todo mundo, um beijo pra família, um beijo pros amigos. Até o próximo sábado. Eu